Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai falar sobre o clássico alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund e esse confronto que basicamente define os caminhos da Bundesliga ou que pelo menos dão um norte muito grande para os caminhos da Bundesliga nesse momento da competição, né? Vamos lembrar o seguinte, se o Dortmund vence, abre 4 pontos de vantagem para a equipe do Bayern de Munique. Se o Bayern vence, é uma vantagem de 2 pontos favoráveis para a equipe do Bayern de Munique, fica aí no campeonato em aberto, mas é claro que a gente não imagina que o Bayern, que perdeu pouquíssimo, vai perder muitos jogos, né? Então, assim, encaminharia no sentido de que a gente não espera que ele vá perder coisas ao longo dessa competição, já tendo enfrentado o adversário mais difícil direto ali, que é justamente o Borussia Dortmund, né? Já o Dortmund também não vem perdendo pontos nessa competição, né? Assim, algumas derrotas ali, mas assim, nessas últimas rodadas vem muito bem, vem uma equipe muito bem encaixada, e é claro, a gente vai estar olhando para um cenário de muito equilíbrio. Então, assim, vai definir de fato, né? Vai acabar a Bundesliga depois do jogo? Não. Mas dá um norte muito grande para o que vai acontecer. Tá? São duas situações aí que a gente pode observar. E o que a gente pode esperar desse jogo? Né? Vamos usar o gráfico que vocês estão tão acostumados já aqui comigo, né? E a leitura que a gente faz. Overall do Bayern de Munique 67, overall do Dortmund 52, vantagem de 1 a 2 gols de diferença para o Bayern de Munique. Tá? Então, de maneira geral, o que a gente pode esperar tendo o Bayern de Munique como mandante e o Dortmund como visitante? Vantagem do Bayern de Munique, o Bayern de Munique venceria e passaria a ser líder da Bundesliga. E como que a gente imagina, a partir das médias, que ocorrerá esse jogo? Um Bayern de Munique com mais posse da bola, um Bayern de Munique que consiga converter melhor os passes em finalização, que consiga chutar mais vezes certo e consiga converter os chutes em gol mais vezes. Tá? Então, por mais ali que a gente observe um equilíbrio na tabela, e de fato há, mas jogando como mandante, o Bayern de Munique tende a mandar no jogo nesse cenário com a posse da bola. Sem a posse da bola, o Dortmund tende a recuperar, não tão rápido quanto o Bayern, mas mais vezes. Então o Dortmund recupera, perde. Tá? Ainda nesse cenário a gente pode observar que ao finalizar o Dortmund tende a parar no bloqueio, quando parado, né, tende a parar no bloqueio, se não, nas intervenções do Sommer, já o Bayern de Munique tende a atingir mais vezes o gol, né, que a gente falou aqui do chute certos, e aí a intervenção do goleiro do Borussia vai ser interessante, vai ser necessária. Então, de novo, a gente está olhando a média dos jogos, tá? E isso é importante a gente ressaltar, né? Então, olhando a média, aconteceria isso. Já se a gente for ressaltar os confrontos do Bayern de Munique contra os top 5 da Liga, né? Contra os top 3 da Liga, né? Top 4 ali da Liga, e o Dortmund contra os top 4 da Liga também, né? Aí o Bayern de Munique como mandante e o Dortmund como visitante, a distância só aumenta. Tá? Então, aquele cenário que a gente veio falando, assim, ele só vai aumentando. Não é mais equilibrado o confronto, não. Pelo contrário, é mais desequilibrado ainda. Então, assim, num cenário mais geral, que é o cenário que a gente pauta as análises aqui no NS Futebol, esse cenário aponta para o Bayern de Munique com uma margem de 1-2. Se a gente for pegar os cenários mais específicos, a margem aumenta. Tá? O que eu imagino que possa modificar, e a gente já falou muitas vezes aqui, situações como cartão vermelho, gol logo no início seja para qualquer uma das duas equipes. Isso também pode modificar no seguinte sentido, né? Você tem uma lesão de um atleta ou algo do tipo que possa acontecer e você mude a dinâmica do jogo, né? Principalmente com uma equipe que nem o Dortmund, que tem um banco mais restrito ali, né? Para você poder modificar ou poder trocar peças. Então, assim, de maneira geral, essas coisas podem acontecer. Outro ponto que pode atrapalhar, né? Dentro desse jogo, né? O peso do próprio confronto, né? Quando a gente está falando do confronto de Bayern e Borussia, a gente está falando do confronto de uma equipe que é dominante na Bundesliga e que tem uma pressão constante para vencer, né? Então não é algo que seja muito interessante de se ter, né? O Bayern de Munique, o segundo lugar já é fracassar, né? Talvez ocorra mais ou menos a mesma coisa que ocorre no Paris Saint-Germain. O segundo lugar na Liga já é fracasso. E esse Dortmund tem uma chance rara, né? Que é um Bayern de Munique que pela primeira vez foi deixando pontos no caminho com excesso de empate.
né? Excesso de jogos que ele jogou bem, mas não converteu, e aí não conseguiu o resultado que precisava, né? Principalmente jogando como mandante, inclusive. Nessa competição, se não me engano, foram 3 empates como mandante, 4 como visitante. Então, assim, deixou pontos no caminho. Perdeu pouquíssimo, mas deixou pontos no caminho. O que a gente pode imaginar? Que esse tipo de situação onde o Bayern não está acostumado e o Dortmund também não, também modifica o comportamento dos jogadores. Mas, de média, é isso que a gente falou no vídeo. E é o que eu acredito que vai acontecer nesse caminho rumo ao título da Bundesliga. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Gostou? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu! Até mais!